Bom, enfim. Então, essa terça-feira a gente vai conversar sobre várias coisas interessantes. Vou ter uma entrevista bacana aqui com a Iracy Campos, né, que é a sexóloga e psicólogo também, e a gente vai conversar um pouco sobre essa garotada, sobre a sexologia na parte ligada a essa garotada, sobre a influência do cinema, a influência da televisão, a influência do meio, né, do ambiente até que a gente está a respeito disso tudo. Mas eu queria começar já a bater o papo com a Iracy Campos, para a gente conversar já esse papo bacana, né, sobre a psicologia, né, a sexologia, né, dos tempos atuais aí. Então, bom dia, Iracy, tudo jóia? Tudo bem? Bom dia, Celso. Tudo jóia? Então, eu queria que você falasse, primeiro, um pouco sobre você, né, para as pessoas poderem conhecer e saber exatamente, né, quem você é e a gente aprofundar mais esse assunto, né, sobre... Meu caminho dentro dessa área de psicologia foi, assim, veio crescendo, né, porque eu sempre gostei de lidar com o ser humano, né? Então eu fiz arte-terapia, depois eu fiz psicologia e entrei pela geriatria, né? Trabalhei também muito com jovens, né? E como a sexualidade é uma coisa que acompanha a nossa vida, desde que nós nascemos, né, até o final da nossa vida, a sexualidade está presente e é muito importante, né? Eu fiz agora uma especialização na sexualidade humana e relacionamento amoroso, né? Porque eu acho que é muito importante essa parte afetiva da gente, né? Ah, legal. Então eu estou dando enfoque na minha vida a essa questão agora. Ah, então é legal, mas é legal a gente tá falando e tá reforçando essas coisas, né, para a gente ter a noção de que hoje, nesses tempos atuais, é super importante. A gente, principalmente, eu estava até conversando há pouco, a gente falando um pouco de todo esse campo, né, ligado à sexologia, que a gente pode falar tanto ligado à garotada, quanto a gente pode falar, né, a respeito das pessoas de maior idade, né. Hoje, com o cinema, né, aqui eu trabalho direto assim, com o pessoal ligado a cinema, e a gente está sempre fazendo referências, né, dos novos atores, o pessoal que está chegando. A gente não tem muito, né, a gente coloca um padrão, né, do que era, vamos dizer assim, aqueles ícones ligados ao despertar, né, da juventude, com os que estão agora a gente fica meio que assustado, né, até ligado à televisão, tem programas tipo Malhação e outros que ficam discutindo esses temas, né, então tem alguns pais que hoje em dia ficam até meio perdidos sem saber como orientar, como trabalhar isso, né. Você tem algum trabalho a respeito, você tem, vamos dizer assim, uma ordem para você dar dicas das pessoas a respeito disso? Olha só, eu acho que a gente está numa fase muito bacana, né? Porque a garotada, né, ela pode experimentar, né? Isso que assusta os pais, né? E existe uma orientação da escola, né? Os adolescentes podem trocar mais experiências, né? Esses grupos de apoio, né, que existe. Então, a garotada está experienciando uma coisa que na nossa época, isso daí era um tabu, era tudo muito fechado, né? Então, os pais ainda se assustam porque, às vezes, não confiam na educação que estão dando aos filhos, né? E ficam mesmo preocupados, onde vai dar isso? Né? Que nem eu estava vendo, né, outro dia a respeito disso, que eu acho que é até mais fácil, de repente, não sei, pelo menos os homens, a garotada, eles não demonstram tanto, né? Mas para as meninas até, essa coisa do experimentar está sendo uma coisa mais, vamos dizer assim, mais aberta, né? Porque você vê garotas mais novinhas assim, né? De repente está numa linha, tem uma namoradinha, né? E às vezes até você surpreende. Eu fico até, tipo, quando eu estou lá com o pessoal de tatuagem, eles ficam contando, cara, o que vem aqui de menina chegar e de repente botar um piercing, fazer uma tatuagem para namorada, né? Essas são coisas que virou até rotina, normal, né? E às vezes para muita gente isso fica assustando, mas é uma transformação, vamos dizer assim, são sinais, né, que a gente tem que ficar atento, porque o que era antigamente era mais complicado para a gente experimentar, né, para as pessoas, até para
a juventude externar isso, né? Principalmente a mulher, né? Hoje em dia está uma coisa mais fácil. Né? Até lembrando até um caso, na época eu fazia a Feira de Ipanema, e lá na Feira de Ipanema você vê, né, vê de tudo, né? Tanto do lado masculino você vê, né, a liberdade, como até influenciado até um pouco pelos estrangeiros, né? Mas um pouco até mais pela garotada. Você vê aquele grupinho de garotos, coisa e tal assim, e aí o colega meu sempre chamava a atenção, pô, essa garotada doida ali fazendo, não, assim, são os casaizinhos doidos, fazendo, né, são os meninos com os meninos, né, aí daqui a pouco vê as meninas com os meninos, e aí você fica assustado que de repente chega uma menina de 13 anos, né, com outra namorada de 15 anos, e você fala assim, cara, mas o que é? Cara, não fique espantado, porque era assim mesmo, sabe? Às vezes até passa pai e junta, a família junta, que aí você fica olhando assim, para você não, até lá, porque a gente trabalhava com comércio, para a gente não cometer nenhuma gafe, né? E tipo, alguns deles, né, tinham a liberdade dos pais e outros não, porque até apoiavam nessa coisa de deixar os filhos experimentarem, mas outros ficam numa linha mais assustada, né? Hoje em dia tá uma coisa meio assim. O que acontece, quer dizer, o perigo disso, né? É a falta de orientação, né? A falta de orientação. Porque se ela tem consciência do corpo, das necessidades das coisas, ela vai experimentar porque é um modismo, porque ela está vendo na televisão, porque ela está vendo na revista, é uma curiosidade, né? E ela vai poder fazer uma escolha consciente, né? Agora, porque há um tempo atrás, toda essa vontade sempre existiu, né, de experimentar o novo, o diferente. Só que talvez pela proibição e não tinha uma opção, né, de escolha e acaba ficando rotulada, né, porque ela experimentou com uma amiguinha e aquilo vazou, né, ou o amiguinho e aquilo vazou e ele ficou com aquela marca, né, ela ficou com aquela marca. Hoje em dia a garotada está escutando, está se conscientizando mais, está se responsabilizando, que é o mais importante dessas escolhas, né? E vão e voltam, vai descobrir que é do menino mesmo que gosta, ou porque não está na hora. Agora, é muito importante essa conversa com os pais, né? Com pessoas mais responsáveis, até para poder fazer essa experimentação na hora certa, né? Não fazer só porque é moda, porque o outro amigo fez, ou porque a amiguinha fez, né? Agora, fazer o sexo na hora que sentir que está pronta, né? Está madura para aquilo, que isso não tem dia, não tem idade, né? Eu acho que o grande lance, né, é justamente porque muitos até vão pela coisa de experimentar, porque os amigos de repente estão, vou dizer assim, é um modismo, né? Mas de um certo ponto positivo, até você tendo essa experimentação, né, você até cria, né, aquilo que era fechado antigamente, você cria uma ideia do que você realmente você quer, né, para frente, para o futuro e coisa e tal. Se você realmente vai ficar com vai gostar de meninas, ou se você vai gostar de meninos, então você vai ter um desenvolvimento, você vai ter uma ideia em relação a isso. Eu estava até falando, tinha um seriado que ele está passando aí, que é Xena, né, a Princesa Guerreira. Eu lembro que na época, quando começou, mais de 10, o seriado é de 94, 93, uma coisa assim, começou a passar, e foi um dos primeiros seriados que na TV, até na TV americana, mudou certos padrões, né? E aqui foi um dos primeiros seriados onde você tinha, até porque tratava da cultura grega e coisa e tal assim, mas você tinha a liberdade de uma mulher, né? De uma mulher de ação, no caso, né? E, ao mesmo tempo, ela tinha a liberdade de escolher os parceiros dela. Porque Xena, a gente fala, cara, Xena, o problema dela é que ela bate todo mundo, né? Ela derruba reinos, né? E ela pega todo mundo. Não tem, se você disser não tem essa coisa. Ela vai por esse caminho. E o legal é que nisso, até o comportamento lá fora, até ressuscitei isso, que a maior parte das pessoas não sabe. Que como está na reprise, mudou-se o tempo, mudou-se as cabeças. As pessoas não prestaram mais atenção nisso. Mas lá nos Estados Unidos foi o primeiro seriado que, por votação pública, eles mudaram o roteiro da personagem. Porque ela não, em tese, ela não teria um caso com a personagem Gabriele, que é a loirinha lá que acompanha ela lá, né? Só que o público pediu isso. O público ficou lá dizendo, não, quero, não sei o quê. Aí eu disse, bom,
né? Já que eles querem, eles começaram a mudar aquilo, mas fazer de uma forma, vamos dizer assim, que não fosse tão chocante, fazendo o meio histórico deles assim, porque fazer uma coisa, vou dizer assim, que desse para ter isso ali, para agradar gregos e troianos, ter aquilo ali, mas também não ser uma coisa agressiva a ponto de chegar e encerrar com o seriado por causa disso, né? Então, hoje em dia, até eu falo até muita gente que usa até ela como ícone, né? Porque acabou se tornando até teve astrônomos que descobriram lá o planeta, começaram a dar até nome das duas, né, para os outros planetas até que eles descobriram aí. Mas é legal para você ver que a partir desse momento, vários outros, no caso da televisão, né, de cinema, vários outros seriados acabaram tendo essa liberdade maior de você chegar. Uma abertura maior, né? Até porque as pessoas ficam naquela fantasia, né? Exatamente. E não testaram, ficam se achando, às vezes, até homossexuais, né? Porque ficou a nível de fantasia. E hoje em dia esse preconceito está acabando, né? As pessoas já estão olhando a homossexualidade como uma coisa possível, né? E a experimentação do jovem ou das pessoas que na época elas conviveram com essa repressão, hoje em dia elas podem ter essa liberdade de... Aí colocando, e a cabeça dos pais, aqueles pais antigos, né? Para trabalhar a cabeça desses pais... Exato, é difícil, mas eu acho que o contato que a gente tem com pessoas, elas entram em conflito, porque a escolha delas, né, o filho, às vezes é difícil, né, para elas perceberem, aceitarem essas diferenças, né, mas eu acho que a sexualidade de uma pessoa vai depender dela e do parceiro dela, né? É uma coisa muito íntima, né? Não tem que se pegar uns padrões aos padrões e a aceitação das pessoas, né? Se é uma escolha consciente. Até eu estava vendo, né, esses eventos GLS, essas coisas que ficam acontecendo por aí, o pessoal até começou a colocar assim, falando, não, antigamente nós tínhamos, vamos dizer, A, B e C. Hoje em dia nós temos A, B, C, D e E. Eu falei, cara, daqui a pouquinho você vai botar o quê? Uma cartilha, né, do alfabeto, então você poder determinar, né, a opção de cada um, né? Porque é uma coisa, e até eu fico, até essa coisa de ficar falando a respeito dos pais, né, que eu estava lembrando de coisas, que fico lidando muito com a garotada, eu tenho com os pais, com os colegas meus que ficam crescendo, e tem um colega meu que a filha dele é homossexual, ele fala assim, cara, olha só, no primeiro momento, ela chegou para mim, no primeiro instante, ela chegou assim, quando pequena, ela chegou e começou a fazer comentários. Aí, a partir de fazer os comentários, eu fiquei com aquele meu olho assim, olhando para... né, tá. Eu falei, não, pai, falando que tá bonitinha. Não, não quero vestir vestido, né, porque vestido não quero gostar assim. Não, mas é bonitinho, coisa e tal. E ele, tipo, como ele é pai solteiro, ele ficou assim, pô, será que isso é influência minha e coisa e tal. Aí, hoje em dia, tipo assim, como a garota já está com seus 14 anos, coisa e tal, assim, ela fala assim, pai, vamos sentar e conversar. Não, ó, lembra da infância? Não foi por influência do senhor, né? Meu pai falou assim, não foi. E aí ele fica, não foi uma opção minha, sabe? Eu experimentei. Quando o senhor estava pensando aquelas coisas, de ficar me questionando alguma coisa, eu já tinha experimentado, já tinha, né, descoberto que realmente eu queria. Então, fique tranquilo, senhor. Aí ele assim, pô, que alívio. Então, quer dizer, não vou precisar mais ter esse papo contigo. Eu acho que para muitos, né, para muitos pais, essa situação acaba se tornando uma coisa sufocante, né? Porque o dia a dia é sufocante. Aí eles chegam assim numa situação dessa, acho que de repente o não saber como lidar acaba se tornando uma coisa agressiva, porque além de ser uma coisa que eles não, vamos dizer assim, por mais informação que tenha, eles não conseguem trabalhar direito, mas porque às vezes não tem tempo de chegar e parar e raciocinar a respeito disso.